Bendición a los hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos pueden tomar sus asientos, por favor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Tengo la oportunidad de transmitir la palabra del Señor. Primeramente agradezco a Dios. Sé que hay otros obreros, otras personas más capacitadas que yo, pero a lo mejor en otra oportunidad que el Señor nos ha dado. Quiero agradecer a la dirección del trabajo, al pastor Edmir, al presbítero hermano Antonio por confiarme y llevar el mensaje del Señor. Yo sé que predicar la palabra del Señor no es fácil, porque tenemos sobre nuestra espalda una responsabilidad de llevar la palabra. La palabra, ella tiene que ir sana, tiene que salir de aquí para sanar, para salvar, para purificar. Es la palabra del Señor. La palabra de Dios no hay remiendo. La palabra de nuestro Señor Jesús, cuando ha predicado su palabra, cuando estaba en la tierra, muchos de los fariseos, muchos de los religiosos no aceptaban su justicia y su reino. Mas en esta noche creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quiero que los hermanos abran la Biblia en el libro de Ezequiel, el tercero profeta de entre los cuatro mayores que se destaca en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 2. Vamos a aprovechar nuestro tiempo. Aleluyas. Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos queden tranquilos. Dios tiene una palabra para usted. A veces Dios habla conmigo, a veces Dios habla con los hermanos de maneras diferentes, y el predicador está usando la misma palabra, y el Espíritu Santo habla con nosotros de formas diferentes. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Diga amén. Amén. Permanezca con la Biblia abierta, los que puedan. Llamamiento de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Aleluya. Padre querido, aquí es tu palabra, Señor Jesucristo. Yo como un hombre, Señor, yo no soy mejor que nadie, pero Señor Jesucristo, estoy usando tu palabra, Señor, para edificación de tu iglesia. Amén. Amados y queridos hermanos, es momento de extrema reverencia ante la palabra de Dios, el Todopoderoso. Y al analizar y ver el libro de Ezequiel, uno de los hombres que tuvo una profundidad tamaña y enorme con Jehová, Ezequiel, él fue uno de los que predicó una verdad, de que anunció una verdad. Y el profeta Ezequiel, si nosotros empezamos a leer su libro, y sabemos que Ezequiel comienza a profetizar en tiempos de cautividad, porque a 605 a.C., Nabucodonosor llega a Jerusalén y lleva a Daniel, Sadraque, Mesaque y Abednego. Lleva el Nabucodonosor la mano de obra perfecta, los elementos de Israel, y llevado por Nabucodonosor. Más tarde, a 598 a.C., viene otra vez Babilonia, con su astucia
dejando Jerusalém, Judá em ruína, e leva ahora cautivo el rei Joaquim, e também leva a Ezequiel a Babilônia para ser cautivo. Amados hermanos, existe algunas razones con la cual Dios lleva a su pueblo a la cautividad. No que Dios quería que su pueblo sufriera, no que Dios quería la maldad a los hijos de Israel, mas llegó un momento, amados hermanos, que Dios dice: hasta aquí he llegado esta gente. E dice la palabra del Señor que Habacuque comienza a hablar, a orar a Dios diciendo: Señor, ¿cómo puede el Señor castigar un pueblo siendo que el que está usando es más limpio que nosotros? ¿Cómo puede Jerusalén, los hijos de Israel, los creyentes, ser castigado por una gente que es peor, una gente ímpia, de duro corazón, que paganiza, amados hermanos, sus holocaustos? Mas lo que Dios quería era purificar los hijos de Israel. Lo que Dios quería era un tiempo santificado, un tiempo de oración. Y ahora empieza, amados hermanos, la cautividad allí en Babilonia. Y dice la palabra del Señor que en el río Quebar, allí había un acampamento llamado Tel Abib, de onde estava junto al río de Quebar. Ali estava acampado todos los cautivos que había venido allí de Jerusalém. Estava allí um propósito, amados hermanos, em el coração de Deus, de começar a ensinar-lhes, a amonestar-lhes acerca de la santidade. Amados e queridos irmãos, eu começo a mirar o livro de Ezequiel e começo a ver como é que Ezequiel começa a tratar com seu povo. Não porque Ezequiel queria, sabe por quê? Porque o povo estava mergulhado, amados hermanos, em uma ideologia de que nós estamos cautivos não por nosso pecado. Estamos aqui não porque o pecado de nossos hijos, mas por causa do pecado de nosso Padre. Eu estava aqui, amados hermanos, em um pecado profundo, profanando o santo nome de Jeová, mas acosava, sabe quem? A seus padres, a seus antepassados, que também pecaram, e eles também seguiram o pecado. Mas, amados hermanos, Deus aparece à orilla do rio Quebar. Aleluia, Deus aparece, sabe a quem? A Ezequiel. Ezequiel tinha já seus 30 anos de idade. 5 anos depois que saiu como cautivo, foi deportado, está Ezequiel, quem sabe, orando junto do rio Quebar, porque Ezequiel tinha seus 30 anos de idade, a idade de um sacerdote. Ezequiel, amados hermanos, era filho de famílias sacerdotais. Aqui Ezequiel conhecia todos os ritos de um sacerdote. Ezequiel sabia chegar hasta Jeová, pedir-lhes. Ezequiel sabia apresentar um sacrifício verdadeiro. E Deus, mirando a terra, viu Ezequiel: é este que eu quero levantar em este lugar, é este que quero levantar em meio da cautividade, é este que quero levantar em meio de um povo que está vivendo segundo seus costumes, segundo seu pecado, segundo seu paganismo. E a Bíblia diz, amados hermanos, em el capítulo 2, versículo 1: me dijo Epeucai, hijo de homem. Mas antes, amados hermanos, dele chamar a Ezequiel de hijo de homem, ele aparece a Ezequiel em uma visão, amados hermanos. Em aquela visão, amados hermanos, estava dando o começo, estava dando a Ezequiel o privilégio de ser um profeta de Deus. Deus aparece a Ezequiel, porque Deus não aparece a qualquer pessoa, não. Deus aparece àquele que se põe em sua presença. E diz na palavra que Deus aparece a Ezequiel e dá visões de querubins. Amados hermanos, não quero entrar aqui porque não tenho tempo, mas quando Ezequiel vê aquela visão, amados hermanos, em el livro, em el capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver Ezequiel apresentando diante de Jeová
Después de la visión, Ezequiel para y dice la palabra del Señor. Ezequiel mismo escribido: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Após la visión de los animales, amados hermanos, Ezequiel dice: esta es la visión de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Antes de Dios llamar a Ezequiel, Dios dio a él una visión. Antes de Dios llamarme y antes de Dios llamar a ti, Dios te dará algo. Y amados hermanos, cuando Ezequiel ve la visión, quien sabe, amados hermanos, la gloria de Dios, los querubines apresentan la gloria de Dios. Las piernas de Ezequiel comienzan a temblar. Ezequiel cae de rodilla, porque dice la palabra: ante la semejanza de Dios, con su rostro, amados hermanos, entre la pierna. Porque aquel que ve la gloria de Dios no puede quedarse de pie. Aquel que ve la gloria de Dios sendo manifestada no puede aguantar. Y Ezequiel dice: me voy a rodear, porque es Jehová Todo-Poderoso, é Ele que está hablando comigo. Amados hermanos, e la reverência é total. Quando estamos predicando a palavra do Senhor, hay que haver reverência. E Ezequiel se rodeou dizendo: ai Senhor, eu não sou nada em um hecho de humilhação. Padre querido, eu não sou nada. E a palavra do Senhor disse que ele caiu de rodillas dizendo: ai Jeová, tu majestosa, ai eu não aguento, eu não pude ver sua glória. Mas de repente disse a palavra do Senhor e disse: Hijo del hombre, ponte de pé. E amados irmãos, quando Ezequiel tentou quedar de pé, Ezequiel não encontrou suas pernas. Por quê? Para dizer a alguém ponte de pé, tem que estar de rodilha ou assentado em uma silla. Mas amados irmãos, Ezequiel não tinha perna para poder-se de pé, porque Ezequiel havia encontrado com Jeová. Ezequiel havia visto uma visão em tempo de seca, em tempo de calamidade. E amados irmãos, disse a palavra do Senhor que Ezequiel tentava, mas de repente, amados irmãos, aleluia, de repente a Bíblia diz que no versículo 2: e logo que me habló, entrou el Espírito e me afirmou sobre mis pés. Amados irmãos, quando Deus disse Hijo de hombre, Deus estava dizendo hijo débil, natureza pecaminosa, aleluia, que está voltado ao pecado. Aleluia, quando Deus disse hijo de hombre, nas 87 vezes, Deus estava dizendo: tu não eres nada, Ezequiel, tu solamente será levantado se eu te levantar. Hijo de hombre, tu és a natureza do homem caído. Aleluia, porque o Hijo de hombre, amados hermanos, é usado para nós. Quando Deus disse Hijo de hombre, sabe por quê? Porque quem é mais poderoso é Ele. Aleluia, Ezequiel, tu és hijo de homem porque eu sou su dueño. Tu és hijo de homem porque eu te criei, porque eu te chamei. E amados irmãos, disse a palavra do Senhor que quando Ezequiel tenta se quedar de pé, quando Ezequiel tenta levantar-se, Ezequiel não tem força. Ezequiel não tem força em seus pés. Sabe por quê? Porque o princípio de uma chamada, de um missionário, de um predicador, empieza quando Deus disse: ponte de pé, ponte de pé. Ponte de pé porque eu hablaré contigo. Aleluia. E quando nós outros miramos esta expressão ponte de pé, pensamos assim: aleluia, este vai poder de pé. Mas não, a expressão aqui que é usada em el tempo de Ezequiel é mais profunda, porque marcava o começo de um chamamento. Quando Deus falava com qualquer pessoa, Deus dizia, antes de chamar, dizia: ponte de pé. Estava dizendo: mira, a partir de hoje, tu ponte de pé, camina de pé. Aleluia, camine de pé comigo sobre tus pés, aonde te mandar e tu vas, porque tu tens que estar de pé. Aleluia, Deus estava marcando a chamada dele, dizendo: ponte de pé, camine de pé comigo. Aleluia, donde vas, eu estou contigo, donde passares, passa de pé, porque eu estou contigo. Aleluia, não temas em esta noite. Se Deus te chamar em esta noite, saiba de uma coisa: se tu não tem força, Ele vai soprar o Espírito de Deus em sua vida e tu vai caminhar de pé, tu vai firmar seus pés. Se esta hora tu não consegues
conseguido firmar seus pés para caminhar com Ele, a partir de hoje tu vai firmar seus pés e vai caminhar com Ele, junto dele, vai caminhar dizendo: Padre, me leva donde quieres, me leva, porque a partir de hoje quero caminhar contigo, a partir de hoje, Senhor, aleluia, tu marcaste este dia comigo, tu marcaste esta fecha comigo, e vamos caminhar, Senhor. Dá-me a mão, por favor, me leva, Ele é Espírito de Jeová, vai me levar, aleluia. Esta noite, Ele é Espírito de Jeová, está te comunicando, está te invitando para que seja um predicador, está te chamando para caminhar com Ele de pé, aleluia. Donde quer que vaya, donde quer que esteja, camine com Ele de pé, não te sintas, não volte atrás, não te sintas porque tu és chamado dele, aleluia. Não pensas: me vou levantar hoje e amanhã sentarei outra vez. Não, Deus te chamou hijo de homem, tu és não é nada, levántate e eu abraré contigo. Hay que levantar, además não tenho força, soy viciado, não puedo dejar el vicio, não te preocupes, aleluia. Hay outros que querem predicar, que querem ser profeta, não puedo, mas em esta noite, Ele é Espírito de Jeová, vai soprar sobre ti, aleluia. Tu vai firmar seus pés, aleluia. Tu vai sair daqui sapateando e no fogo de Deus, e o poder de Jeová Todo-Poderoso, aleluia. Sabe por quê? Porque te chamou, aleluia, te chamou não para quedar parado. Deus não dá visão para mostrar que tu és mais crente. Deus não te chamou para tu dizer que tenho a credencial. Deus chamou Ezequiel, sabe para quê? Para falar tudo que Deus mandar. Profeta, quando Deus levanta, é para dizer a verdade, é para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E amados irmãos, de repente, em aquela visão, em aquele momento, amados irmãos, em que Ezequiel estava de pé, em que Ezequiel havia se levantado, a hora Deus começa a denunciar a Ezequiel. E em versículo 3, Deus começa a mostrar a Ezequiel, Deus começa a abrir na visão nos olhos de Ezequiel, para dizer: te vou dizer como está meu povo. Sabe por que estou te amando? Sabe por quê? Porque tem um propósito na tua vida. Sabe por que estou te amando esta noite? Sabe por que tu está aqui? Porque tem um propósito em tua vida. Ezequiel, não estou te chamando para julgar, não estou te chamando para dizer que tu és uma estrela, não estou te chamando para logo tu dizer aí que tu és um homem que Deus escolheu dentre outros e que tu és selecto ou que tu és predileto. Não, Ezequiel, estou chamando porque a coisa está certa, estou chamando porque há muito pecado, estou chamando porque há muita imundícia, há muita impurificação, aleluia. E sepa de uma coisa, amados irmãos, em esta noite, se Deus marcar um encontro contigo aí, sepa que Ele está te chamando para tu ser a diferença, para tu ser profeta de verdade, para tu denunciar o pecado, para tu dizer que assim está errado e assim diz o Senhor, aleluia, para tu denunciar o pecado. E amados irmãos, Deus disse a Ezequiel, povo desobediente, nação desobediente, eis os filhos de Israel. Esta expressão em Antigo Testamento era usada para os gentiles, para os paganos, nunca se usava a los creyentes, nunca se usava a la casa de Israel, sempre se usava aqueles que pagonizavam o templo, sempre usava aqueles que não conheciam a verdade. Mas de repente, amados irmãos, Israel conheceu a verdade. Israel, sabendo que Deus era ele que sacou seu povo do Egito, estava em pleno pecado, estava prevaricando, estavam eles, aleluia. A Bíblia diz que levantou eles contra Deus Todo-Poderoso, pecado de rebelião. Eles rebeliaram contra Deus. Sabe que é uma rebelião? É tudo. Se eu rebelio contra o irmão, quero tudo contra ele, que vai amar, que tudo passa mal, aleluia. Assim estavam os filhos de Israel. Mas de repente Deus disse: Ezequiel, te chamei Ezequiel, não minta, chamada castor para cá. Ezequiel, abra a verdade, aleluia. Não sei se aqui é Ezequiel esta noite para denunciar o pecado, aleluia. Se tu queres
sendo Ezequiel nesta noite, aleluia, sepa de uma coisa, que a palavra do Senhor disse, que em espinhos estarás. Ah, meu cheque, Pai, está na Bíblia aqui, aleluia, caminhará entre salsas, aleluia, aleluia. Se tu queres ser um Ezequiel, sepa de uma coisa, que tu vas ser odiado em muitos lugares. Se tu queres ser um Ezequiel para denunciar o pecado, tu não será bem-vindo em todo o sítio, aleluia, porque estamos vivendo um tempo, amados irmãos, que se acabou os predicadores. A escassez é tão grande de predicadores que denunciam o pecado, de predicadores que dizem que por aí não é, mas de repente, amados irmãos, Deus encontra em el río que va, aleluia, Deus encontra em el meio da igreja, em el meio do povo de Deus, quando tudo estava perdido, quando não havia mais Jerusalém queimada. Deus levanta Ezequiel, aleluia, Deus levanta Daniel para profetizar em Babilônia, e Deus levanta Jeremias para profetizar em Jerusalém, aleluia. Deus se encontrou em el meio de seu povo, um que valera, um que tinha força, peso em sua boca, um que andava segundo a lei, um que era santo, um que tinha moral para denunciar o pecado. Sempre há um em povo de Deus, sempre há, sempre há, sempre há. Será que eu estou esta noite? Será que tu está preparado? Aleluia. Será que tu está preparado para denunciar o pecado em sua igreja? Será que tu está, aleluia, preparado para denunciar o pecado aonde tu trabalhas? Será que tu vais ser um profeta daqueles, aleluia, que são vendidos e que são comprados por ouro e prata? Deus disse a Ezequiel, se tu não profetizares, se tu não ires donde eu te mandar, aleluia, e se aquele que pecou morrires, la sangre comprarei de ti, aleluia. Essa é a condição do profeta. Eu estou aqui nesta noite, poderia predicar outra mensagem que não tenha o tema, mas eu estou aqui como um que denuncia o pecado, aleluia. Estou aqui como um que denuncia a prevaricação. Estou aqui como um que denuncia as coisas que são do diabo, aleluia, porque Deus me chamou, amados irmãos, para predicar a santa palavra. A predicação empieza em minha vida, aleluia, aleluia, empieza aqui. Se tu queres ser predicador, empieza em tu vida, ejemplo em la calle, em la igreja. Se tu queres ser um predicador, queres ser um profeta, começou em rio que para, aleluia. Deus começou, chamou Ezequiel, te chamou, porque tu dá exemplo, te chama Ezequiel, porque veio que tu és um homem sincero, porque veio que tu tens palavra de verdade, porque veio que tu tens unção na vida. Te chamou Ezequiel, porque veio que tu és aquele que vai fazer diferença em um povo que está cautivo. Oh, aleluia, chamando de Cristo, aleluia. Eu sei que está faltando, aleluia, esta palavra, aleluia, não volverá vazia daqui não. Oh, aleluia. Há gente que necessita comer esta palavra, e de repente Deus disse a Ezequiel, come este rolho, come este rolho, Ezequiel. Ezequiel comeu o rolho, e estava escrito por fora e por dentro. Porque não só por dentro, o pergaminho estava escrito, porque Deus disse, há tanto pecado, há que denunciar tanto, porque não havia espaço para escrever. Então escrevi por dentro e por fora, Ezequiel. Come, denuncia, aleluia. Come, denuncia o pecado. Sai na calle, onde está acampado os hijos de Israel, e disse, cambie de vida, se hacer caso, aleluia, mas não hacer caso, para que sepa que há profeta na casa do Senhor, e o profeta nunca cessará. Prefeito Antônio, o profeta nunca pode falar. O pastor da igreja, o profeta nunca pode deixar de falar. Aleluia, corrupto, o profeta nunca pode deixar de falar. Aleluia, aleluia, se não há, oh Jeová Todo-Poderoso, como não havia sacerdote allí em la cautividade, como não havia pessoas que estavam, aleluia, ancianos que poderiam dar exemplo. Deus disse, te chamo tu com 30 anos de idade, Ezequiel, te chamo tu para tu fazer a diferença. Te chamei, Ezequiel, para tu denunciar o pecado. Aleluia, aleluia. Mas de repente, amados irmãos, 22 anos Ezequiel profetizando,
22 anos Ezequiel profetizando, e de repente Ezequiel disse: Senhor, não há câmbio, o povo não se cambia, o povo não se cambia, eu profetizo em nada, aleluia. Mas de repente Deus disse no capítulo 36, Ezequiel um vale de osso seco. Chegando a Castupequere, vou adiantar um pouco mais. Abram comigo o livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. De repente Ezequiel dizendo: Padre, 22 anos profetizando e não veio câmbio. Aleluia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, estou caminhando em espíritos. Aleluia. Mas de repente, amados irmãos, disse lá a palavra do Senhor. E em capítulo 37, Ezequiel, a Bíblia diz que Deus disse a Ezequiel disse: e o Espírito do Senhor me levou, aleluia, sobre um vale de ossos secos. Aleluia, estavam todos caídos de um vale de ossos secos. Aleluia, Ezequiel parado, disse: isso que és. Mas de repente, amados irmãos, a Bíblia diz em capítulo 37, versículo 13, disse: e me dijo, hijo de hombre, outra vez, hijo de hombre, tu não és nada, tu se pensa que és algo, está enganado e equivocado. Aleluia, disse: hijo de hombre, viverá estes ossos. Aleluia. E Ezequiel: Senhor, já não dudo mais nada. Se viverá esses ossos, já estão tão difíceis. Los que tienen carne, los que tienen fôlego de vida, los que estão aí em Babilônia, que está aqui comigo, já estão tão difíceis viver espiritualmente. Agora este osso seco, Senhor, eu não te digo mais nada. Mas de repente, aleluia, de repente, Deus disse a Ezequiel, te acordas em capítulo 36, versículo 26, te acordas que profetizaste e que te dije: assim os darei um coração novo, aleluia, e pondrei um espírito novo dentro de vosso coração, e quitarei de vuestra carne o coração de pedra, e os darei um coração de carne, e pondrei dentro de vosotros mi espírito, e harei que andeis em meus estatutos, e guardareis meus preceptos, e los pongas por obra, habitareis em la tierra que di a vossos padres, e vosotros me sereis por pueblo, e eu serei vosotros por Deus. E de repente, aleluia, no capítulo 37 se acorda Ezequiel, que ele havia profetizado. Então Ezequiel disse: Senhor, se tu disse, eu creio que esses ossos pode haver, aleluia, vida em esses ossos. Aleluia, estavam os filhos de Israel e ele vale de osso seco. E de repente, amados irmãos, Deus disse: Ezequiel, que espera, profetiza este vale, profetiza nos ossos secos, aleluia, para que tenha vida, aleluia. Quantos estão aqui esta noite em el vale de osso seco, aleluia? Quantos estão aqui sem vida, aleluia? Quantos estão aqui sem el espírito, aleluia? Mas em esta noite Deus tem que cambiar o coração de pedra por um coração de carne, um coração tierno. Deus cambiará tu espírito, aleluia, e te dará o espírito novo, chamando a Gastepe. E de repente Ezequiel disse: Senhor, agora te profetizo, o osso seco, levanta-te. E de repente ele começou a levantar, e Deus disse: Ezequiel, profetiza mais. E Ezequiel profetizou que aí a carne, e de repente começou a carne, aleluia, se juntaram nos ossos, aleluia, que estavam secos, e de repente havia pelo em aqueles ossos, e de repente se quedaram todos empolgados, se quedaram todos de pé, aleluia, mas não havia vida, aleluia. Quantos ossos secos que tem carne que está na igreja, aleluia, que não tem vida aún, mas de repente, amados irmãos, disse: sopra, ele é espírito, aleluia, de vida, ele é espírito que dói a ele agora. E de repente, amados irmãos, aleluia, escutou como estrondo, aleluia, aleluia, nas quatro partes era vento impetuoso, e começou a entrar em aquele espírito, e ruído, amados irmãos, de glória, aleluia, e aleluia, aleluia, glória e aleluia, o poder de Deus. Quando o vento do Espírito entra na vida de cada crente, amados irmãos, começa em glória, começa em aleluia, começa em glória a Deus, começa aleluia. Mas de repente, amados irmãos, começa aquele vale de ossos secos, e começa a Ezequiel mirar. É verdade que o Senhor cambiou esta vida, é verdade que Deus cambiou o viciado, é verdade que Deus cambiou o pagano, é verdade que Deus cambiou esta vida, é verdade que Deus